amigos, nossa pequena conversa de hoje. Eu queria falar mais uma vez sobre o ano de 2024 e dessa vez queria contar um pouco sobre o tema que os jovens viveram, os jovens aqui da Hillsong viveram. O tema do ano foi Better Together, que é Melhores Juntos. E logo no início do ano, quando lançaram esse tema, eu fiquei assim, o que vai acontecer, hein, Deus? Porque vou confessar uma pequena coisa. Eu sempre me achei melhor sozinha. Isso parece meio dramático, mas é a verdade. Eu sempre achei que eu no meu canto seria melhor pra todos. Enfim, essa era a minha ideia, sabe? Então, já fazia algum tempo que eu selecionava uma, duas pessoas e era isso. Não me apegava tanto assim às outras. Apesar de ter várias amizades e eu gosto muito de todas as pessoas que estão na minha vida. Até o ano passado eu não sabia como valorizar essas pessoas da maneira certa. Então, o ano passado, quando lançaram o título Better Together, Melhores Juntos, eu fiquei, o que vai acontecer, Deus? O que vai acontecer esse ano? Enfim, e como alguns já devem saber, foi o ano do meu casamento. Então, tava muita coisa acontecendo. E além do casamento, tinha a universidade e também tinha a minha vida pessoal. E na minha vida pessoal também aconteceram muitas mudanças, eu conheci muita gente nova, o que foi muito bom. E aconteceram coisas também na minha família, enfim, foram várias e várias e várias camadas de coisas que me ensinaram muito sobre pessoas e sobre o ser better together, o ser melhores juntos. Então eu queria falar um pouco sobre o que eu aprendi e depois falar um pouco também sobre o que eu vi na Bíblia esses dias, que me deu vontade de falar sobre isso. Porque o que eu aprendi o ano passado foi que, com o meu casamento, foi que existem pessoas que precisam ser valorizadas. Pessoas que estão lá pra gente, pessoas que não medem esforços para nos ajudar. Essas foram as pessoas que ajudaram no meu casamento. Tanta gente ajudou, tanta gente, sério. Parecia impossível tudo acontecer e tudo aconteceu, sabe? Eu casei e a festa foi linda, foi maravilhosa. Teve tantos amigos nos ajudando, desde a transmissão dos vídeos até na organização lá das pessoas, tipo, tanta gente. Pra mim, o dia foi super calmo e tranquilo, porque eu não tive que preocupar com nada. O Mário teve que correr atrás de algumas coisas. Mas os meus amigos me ajudaram em tudo e eu pude ter o meu dia tranquilo como eu sempre quis. E foi graças aos meus amigos, eu não paguei ninguém pra estar ali me ajudando, sabe? E as pessoas que estavam do meu lado realmente me fizeram entender a importância do Better Together. Em fevereiro eu vou contar mais sobre o casamento e eu vou falar com certeza mais sobre essas pessoas, porque eles me fizeram ver o sentido. Eles também me fizeram ver o sentido do meu casamento, mas também nas amizades que eu desenvolvi, nas novas amizades que eu desenvolvi esse ano, eu pude perceber o quanto a união faz a força, sabe? O quanto duas pessoas são melhores que umas em tantas situações que eu vejo, se eu tivesse sozinha ou se uma amiga minha tivesse sozinha, aquela situação não teria chegado a lugar nenhum. Não teria melhorado, sabe? Eu não teria saído daquela situação, a pessoa que estava do meu lado também não teria saído daquela situação. E Deus foi fiel com nós as duas. Então, esse foi todo o lado bom. Eu acho que o lado mais difícil, que também foi bom, mas foi o lado mais difícil, foi entender que nas relações existe o perdão. Então, existe essa parte de ter que perdoar a pessoa que te machuca. E às vezes a pessoa que te machuca é aquela que tá mais perto de você. É aquela que tá ali todos os dias do seu lado. É a pessoa que você menos espera. E é a que mais te machuca. Então, eu também tive que aprender sobre isso. E tive que aprender sobre pessoas que a gente não espera, mas que podem acabar machucando. Então, e mesmo quando não machuca, essa é uma coisa interessante também de se falar, porque quando nós somos realmente melhores juntos, mas quando nós estamos juntos, se a pessoa que tá junto com você é machucada, você também se machuca porque a pessoa que tá do seu lado se machucou. Dá pra entender isso? Aí depois você tem que perdoar a pessoa que machucou a pessoa que tá do seu lado, sabe? Você não foi ferido diretamente.
A pessoa que tá do seu lado foi ferida, mas você tem que perdoar a pessoa que feriu a sua pessoa. Dá pra entender? Mas eu aprendi muito sobre isso, sabe? Perdoar sobre quem está do nosso lado, mas também perdoar aos que ofenderam quem está do nosso lado. E é muito difícil, porque quanto mais você ama, mais você se entrega, mais você é vulnerável e pode ser que mais você se machuque, pode ser que não. Não são todos os casos. Mas às vezes é assim, e é muito difícil perdoar quem está muito próximo de você. E é difícil perdoar também as pessoas que machucaram a quem está muito próximo de você. E é necessário. Então, esse foi um dos meus aprendizados sobre Better Together. Mas realmente, com isso, eu consegui entender mais sobre Deus, sabe? Eu consegui aprender mais sobre Deus, porque Ele faz isso todos os dias. Todos os dias, Ele perdoa a gente dessa forma. Todos os dias, porque nós somos as pessoas que estão próximas dele, nós somos as pessoas pelas quais Ele mandou Jesus para morrer. E a gente continua fazendo coisas erradas, continua machucando o coração dele. Então eu aprendi muito sobre o amor de Deus nesse ano Better Together. E depois, agora, eu vou pegar aqui da Bíblia. Isso aqui é quase um devocional, né? Mas não, é um small talk. Eu vou fazer esse small. Já tem uns 5 minutos, mas eu vou fazer esse small. A minha Bíblia tem uns estudos, e eu tava vendo esses estudos, e foi daí que eu pensei, meu Deus, a gente tem que falar sobre isso, porque é muito bom. Eu tava lendo a história de Caim e Abel. E depois Deus pergunta pra Abel, tipo, pra Caim, né, que foi quem matou Abel. Caim matou Abel. E Deus pergunta pra ele, cadê Abel? E ele fala, por acaso eu tenho que tomar conta do meu irmão? Tipo, se ele não tivesse que tomar conta, por que Deus não perguntaria, sabe? E a minha Bíblia tem aqui um estudo que fala sobre isso, sabe? Sobre a responsabilidade mútua que a gente tem. A gente tem responsabilidade de cuidar dos nossos irmãos, das pessoas que estão do nosso lado. Mas a gente não se lembra disso, a gente acaba esquecendo e deixa passar, sabe? Mas a gente tem essa responsabilidade. Se a gente não tivesse, Deus não tinha perguntado pra Caim onde estava o irmão dele. Se Deus perguntou, é porque ele tinha uma responsabilidade. E depois, esse estudo da Bíblia tem uma referenciazinha a Gênesis 45:4. E, gente, essa referência nada mais é do que José acolhendo os irmãos que fizeram mal pra ele. Esses versículos resumem muito não resumem meu ano de 2024, não foi só isso. Mas, tipo, falam muito sobre o Better Together, fala sobre você estar em comunhão, você ajudar, sobre a responsabilidade de ajudar a pessoa que tá do seu lado, as pessoas que estão do seu lado, né? E depois, aqui, acolher as pessoas que te fizeram mal, mesmo que essas pessoas sejam aquelas que você ajudou, sabe? A gente tem sempre um senso de justiça própria e de querer machucar quem machucou a gente, mas a verdade é que a Bíblia chama a gente a ter responsabilidade com o próximo e, em segundo lugar, acolher as pessoas que nos fizeram mal, que é o que tá em Gênesis 45:4. José fala pros irmãos, olha, eu sou José, vem cá, vocês me venderam, mas Deus tinha um propósito nisso tudo, e abraça os irmãos dele. Os 10 mandamentos falam sobre o relacionamento com o próximo. O que mais fala lá, a maior parte dos mandamentos é sobre o relacionamento com o próximo. Depois apontei aqui também Isaías 58. E isso chama muito a atenção para o senso de responsabilidade com o próximo e amar as pessoas e lembrar que nós somos melhores juntos. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Esse é o verdadeiro jejum, e na Bíblia que eu li, quando eu apontei esse versículo, essa é a verdadeira religião, esse é o verdadeiro sacrifício, na verdade, que foi o que eu li na outra Bíblia, esse é o verdadeiro sacrifício que Deus quer. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 ordens apenas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Bom, gente, é isso. A nossa small talk de hoje não foi assim tão small, mas eu queria muito falar sobre tudo isso que eu aprendi em 2024. Pra mim, não é a coisa mais fácil do mundo ter muitos relacionamentos, ter muitos amigos. Não é. Eu ainda tô me descobrindo e tentando entender o porquê de eu ser assim.
Mas de verdade, eu aprendi a amar tanto cada uma das pessoas que cruzou meu caminho em 2024. E eu aprendi que eu realmente tenho que amar essas pessoas, que é uma ordem divina. E eu aprendi a perdoar, eu aprendi que eu tenho que acolher, mesmo que essas pessoas que cruzaram meu caminho tenham me feito mal. De uma forma ou de outra, várias pessoas cruzaram meu caminho em 2024 e algumas delas me fizeram mal. Mas eu sou grata a Deus porque Ele me ensinou que o amor é mais poderoso do que a raiva, do que o ódio, do que a justiça própria. Então, é isso, amigos. Eu espero que eu tenha ajudado com falando sobre o senso de responsabilidade, o dever de acolher a quem nos faz mal e o verdadeiro sacrifício, que é amar o nosso próximo, e que está nos 10 mandamentos e nos resumos de Jesus. Espero que tenha ajudado você a entender que a vida pode ser leve, basta você não querer sair tacando pedras, paus e abrindo buracos para as pessoas que estão à sua volta. Um beijinho, bom descanso, tchau.